Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar, da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos, às 20 horas, para juntos fazermos a prática do Evangelho, como nos é ensinado pela espiritualidade amiga. E nós seguimos aqui então o roteiro, que é a prece inicial, a abertura do Evangelho, a leitura, comentários e a prece final com a irradiação. Convidamos a todos para aqui participar, fazendo seus comentários, fazendo perguntas. Esse é o Evangelho da nossa associação e vocês que estão aqui fazem parte. Então fiquem muito à vontade. E eu vou dando boa noite aqui para a Giovana, que já está por aqui, o Aurélio, a Suzana. Também estou trazendo para cá. Boa noite, Betinha. Boa noite, Dona Olga. A gente teve a oportunidade de se abraçar, né, esse final de semana, que coisa boa. Boa noite, que bom ver a senhora por aqui também. Oi, Ju, boa noite. Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Muito bom. Então, gente, nós estamos hoje, a nossa conversa vai ser sobre o item 26 do capítulo 5 do Evangelho, que é o Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos, já faz algumas semanas lá, né, nas instruções dos Espíritos, estamos quase no final, indo para o final desse capítulo, que é o mais longo do nosso Evangelho. Por motivos óbvios, né? Kardec nos traz aí muitas elucidações para acalentar os nossos corações, né? Que nós estamos aqui encarnados nesse planeta de provas e expiações, são muitas as aflições, então são muitas também as consolações que a nossa doutrina amada nos oferece. Então hoje a gente vai falar das provas voluntárias, que é o item 26. Quem tiver o Evangelho e quiser acompanhar, fique à vontade. Já dando boa noite também para a Alessandra, que chegou por aqui, para o Pedro Paulo, para a Neuza, para todos que estão por aqui, boa noite, seu França, Norma, Miriam, muito bom estar aqui com vocês, gente. De novo, fiquem muito à vontade para trazer os comentários e as perguntas. E eu vou convidar a Ju para fazer a nossa prece de abertura, pode ser, Ju? Pode sim. Convido vocês, então, pessoal, que estão entrando aqui na live agora, para a gente acerenar o coração, que possamos imaginar o nosso entorno, cada um de nós, o nosso lar, e imaginar todas as bênçãos que recaem da espiritualidade agora sobre nós e indo até todos os cantos dos nossos lares. Vamos imaginar também Jesus, sua voz, seu sorriso amigo, que possamos ouvir suas palavras, seu chamado, que possamos também agradecê-los, que apesar das nossas fragilidades e dificuldades, Jesus não desiste de nós. Está sempre ao nosso lado, nos levantando, nos carregando no colo quando não conseguimos andar sozinhos. Obrigada, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Vamos então ali em provas voluntárias, o verdadeiro silício, ter a seguinte mensagem, né, de um espírito que é um anjo guardião, que foi trazido em Paris, 1863. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado retirar? Aquele que está doente chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentação, as consequências dos males que não se pode evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido,
mas não um desleixo que seria preguiça mais que virtude. Essa questão conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos. Há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque a caridade pelo sacrifício. Não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Há aqui grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé. É tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo sofre com isso, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixai vossos aposentos perfumados para ir amansar da infecta, levar a consolação. Vós que manchais vossas mãos delicadas, cuidando de chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que não é senão vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. E ele segue no último parágrafo dizendo: Vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre a vossa alma, e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. É uma leitura tão bonita, né? E, Ju, o que você tira dessa leitura aqui das provas voluntárias? O que mais tocou teu coração? Emília, às vezes a gente, aqui pro Evangelho, né, a gente busca outras obras complementares, até porque às vezes a gente não entende, né, o suficiente, a gente vai procurando. Mas essa passagem aqui, eu fiquei nesse texto lido mesmo, acho que ele foi bem, me tocou o coração e decidi ficar só nele, então eu separei alguns trechozinhos que me chamaram a atenção e vou compartilhar um pouquinho com vocês o porquê. O pessoal de casa também, se quiser deixar aí nos comentários o que acha, é sempre muito bom ver a participação de vocês aqui, né, Emília? Eu gosto já que logo do início ele começa dando alguns exemplos, né? Ele responde a pergunta, né? E o exemplo do doente chamar o médico, para mim, foi perfeito, né? Eu acho que ninguém aqui nunca esteve doente, todo mundo já passou por algo e ninguém nunca foi procurar ajuda médica. Inclusive, uma das nossas primeiras reações, ficamos doentes e procuramos ajuda médica, é automático. Por quê? Porque pra gente é óbvio, né, Emília? Tô doente, vou procurar um médico, né? Óbvio, ninguém vai se privar disso, ninguém vai ficar, vou ficar aqui sofrendo mais um pouco, porque sim, não. E com as nossas tribulações da alma, nossas dores da alma,
não é diferente, né? Se a gente está com dor, se a gente está com sofrimento, se a gente está doente, a gente tem que sim procurar uma solução, procurar um médico. Pode ser sim um médico terreno aqui, né? Tem psicólogos, psiquiatras, mas também o médico das almas, que é Jesus, com a medicação, que é o seu evangelho. A gente só tem que seguir a receitinha, né? Que a gente não segue. Mas então a gente não tem que ir com o objetivo de eu preciso sofrer para pagar, né, Emília? A gente fala, ouve muito isso e fala também no meio espírita. Preciso pagar os meus pecados, o que eu fiz de errado, então eu tenho que sofrer. Tá, a gente tem que passar por algumas coisas, sim, por aprendizado, não é para pagar nada, é para aprender. Mas não é por isso que a gente não pode abreviar, né, Emília? Se a gente trabalha, se a gente ajuda o outro, se a gente se esforça para sair daquela solução, todo esforço que a gente faz do coração para tentar melhorar, para tentar sair disso que não é tão legal, é essa busca pelo médico, é essa busca pela melhoria que a gente tem sim e deve fazer, né, Emília? Não é pode. Devemos ir fazer esse movimento, é importante pra gente. E eu também gosto de pensar que esse movimento de abreviar o sofrimento, que muitas vezes é necessário, mas que a gente pode sim abreviar, não vale só com a gente, né, Emília? A gente também pode fazer com o sofrimento do outro. Porque a gente também, às vezes, pensa assim, né? Vou dar um exemplo talvez muito básico, mas que talvez seja o mais próximo da nossa realidade. As pessoas em situação de rua. Muitas vezes a gente pensa assim, a pessoa tá ali porque mereceu. Ela teve escolhas, atitudes dela mesmo que causaram essa situação. Mesmo que seja, né, Emília? Mesmo que sim. Porque tudo é consequência das nossas atitudes, mesmo que sim. A gente não pode abreviar um pouquinho esse sofrimento, a gente não pode abrandar. Não significa que a pessoa não vai aprender o que tem que aprender se a gente abreviar o sofrimento. E quem disse que Deus não colocou a gente como instrumento de findar essa prova, findar essa dor do outro, seja ela grande, pequena, não importa, né, Emília? Então, sim, a gente tem que abreviar os nossos sofrimentos, a gente tem que buscar isso e o dos outros também. Então, é porque sim, a gente tem que passar por dificuldades para aprender que a gente tem que ficar prolongando mais que o necessário. Tanto que ali ele fala, né? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então, a inteligência é um meio da gente aprender de fazer diferente. O que eu vou mudar agora? Tu estuda, conhece para tentar fazer diferente. E a paciência e resignação, porque nem tudo se resolve no nosso tempo, né, Emília? No tempo de Deus. Então é isso, a gente tem que fazer o que dá. O que está ao nosso alcance para melhorar, sempre buscar fazer, seja a nível material, espiritual. E quando não der, quando a gente tenta de tudo, tenta, que às vezes acontece, né, Emília? Tenta e não resolve, é aí que entra a resignação que a gente já estudou, que aí é esperar, dar tempo para que a vontade de Deus se cumpra, mas sempre agindo, né? Sempre buscando melhorar. A gente participou do encontro do Evangelho Rediviva esse final de semana, eu, a Milha, umas outras amigas, e foi falado muito sobre a fragilidade nossa, né? Somos muito frágeis. Mas não é por isso que a gente tem que se colocar nessa posição de pessoas frágeis, né? A gente é frágil, sim, mas a gente é capaz de ser mais, de melhorar, de ser feliz já aqui. A felicidade não é desse mundo, mas a gente já consegue sentir o gostinho dela, que é para isso que a gente está aqui, para ser feliz. E para não me prolongar muito mais, Emília, isso aqui me chamou a atenção porque foi um puxão de orelha, gente. Confesso para vocês. Ali também no texto, mais adiante, o Espírito fala assim: o mérito consiste em sofrer sem murmurar. Já, já não estou fazendo errado, né? A gente sofre, às vezes, reclamando, murmurando e acha que com isso a gente está aprendendo. Até vale de alguma coisa, mas, gente, eu vou trazer reflexão para vocês. Quantas vezes a gente sofre sem murmurar? Eu acho que nenhuma até hoje. Todas as vezes eu tive que dar uma murmuradinha, Emília. Só um pouquinho, só aquele um pouquinho. Então, olha só, é para sofrer sem murmurar as consequências dos males que não seja possível evitar. E continua. Em perseverar na luta, em se não desesperar. Aqui eu também já falei de novo, não se desesperar. Gente, às vezes a gente está em sofrimento, a gente se desespera porque aquilo não acaba. Porque não passa nunca.
arranca. E o desespero faz com que a gente não aprenda o que a gente deve aprender com aquele sofrimento. Então, sem murmurar e sem se desesperar. Esses dois pontos me chamaram bastante atenção. E a gente não precisa fazer isso sozinho, né, Emília? O Evangelho de Jesus está aqui para ajudar a gente a não murmurar, a não se desesperar, né? E aí, por fim, também fala assim: contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumentei o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Então, a gente às vezes aumenta o sofrimento, né, Emília? Com a ansiedade, com o desespero, com a revolta. Revolta, a gente sempre sente muito isso, né? Então a gente às vezes tem um sofrimento e a gente mesmo torna ele muito maior. Às vezes com esse objetivo, né, Emília? De, ai, quanto mais eu sofrer, melhor vai ser para mim lá na frente. Não. Aqui diz, a gente tem que se contentar com as provas que Deus nos deu, elas já são suficientes. A gente não precisa aumentar nada. E aí, se a gente tem que cortar, matar algo dentro de nós, enfim, que não seja nada físico, não é passar fome, não é se isolar, não é esse tipo de prova que a gente tem que buscar o sofrimento. É que a gente mate, que a gente corte aquelas coisas que não são tão legais dentro da gente ainda, né? O orgulho, o egoísmo, esse é o verdadeiro sofrimento, o verdadeiro silício que nos é pedido. É esse, é o de sofrer arrancando aquilo que ainda não é legal dentro da gente, aquilo que ainda não faz bem pra gente. E toda vez que a gente sofre em favor do outro, aí sim é válido, nunca em favor nosso. Na dúvida, a gente só pensar, né, Emília? Tô fazendo isso por mim? Então, não. Mas se eu tô fazendo em favor do outro, às vezes o sofrimento de passar uma noite em claro, ajudando alguém que tá doente, é um sofrimento que a gente buscou, né? Ah, decidir passar a noite acordado para ajudar alguém no hospital. Esse sofrimento, ele é válido. Então, esse e todo aquele nosso que é para buscar melhorar aquilo que não é de bom dentro da gente. Foram esses pontos que me chamaram a atenção. Muito legal, Ju. O Aurélio disse que ele entendeu agora na passagem, né, com as suas explicações e agradece. A Adri está dizendo aqui que é muita reflexão a partir dessa conversa. E o Pedro Paulo comentou que é muito difícil, mas que esse é o caminho e com muita fé. Quero também aproveitar para dar boa noite para quem foi entrando por aqui, enquanto a Júlia estava fazendo os comentários. Gente, nós estamos conversando sobre provas voluntárias, o item 26 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos e se sintam acolhidos aqui no nosso Evangelho, da nossa associação. Boa noite, Elisa. Boa noite, Biga, querida. Boa noite, Emmanuel. E vamos então, gente, só comentar um pouquinho, Ju. Eu me senti que nem você. Assim, eu li a passagem e foi tão esclarecedora que eu pensei que podia ficar só nela. Mas veio para mim também a questão da lei de conservação. Fez uma conexão para mim com a lei de conservação lá do Livro dos Espíritos, né? Da parte terceira do Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação. E também, né, o Evangelho é a terceira obra, né? E também veio para mim um trecho que eu lembrei de uma história que para mim foi muito significativa, que está no Céu e Inferno, que é a quarta obra da codificação, que eu vou comentar com vocês então aqui agora, rapidinho. Mas só sobre a lei de conservação, tem 4 perguntinhas que eu achei que conectou muito bem aqui com o que o Kardec, né, com essa mensagem que ele separou para a gente, que é a 720 e a 720A, e depois a 726 e 727. A 720, Kardec pergunta para a espiritualidade se há privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária, se isso tem mérito aos olhos de Deus. E a espiritualidade responde: fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. Então, assim, a gente pode pensar, quero evoluir, né? Acho que é sobre isso essa leitura. A gente sabe que a gente quer evoluir, a gente sabe que a gente tem aflições, que algumas dessas aflições têm causas anteriores, outras têm causas nessa vida. E aí a gente pensa, ok, se eu passar pelas aflições, então, de forma voluntária, quer dizer que eu posso acelerar essa evolução? Vocês sabem que isso não é a primeira vez, né? Quem pensa assim ou já pensou, pode ter certeza que já pensou assim antes.
Muitas vezes nós pensamos assim no momento do nosso reencarne. A espiritualidade nas obras secundárias conta através, né, dos relatos, principalmente de André Luiz e de outros espíritos aí dessa segunda fase aí, né, da codificação, quando vem as obras através de Chico Xavier e também através de Divaldo Franco, sobre a nossa, às vezes, a nossa pressa, essa necessidade que a gente tem de fazer uma grande lista de aquisições para nossa alma, né, numa encarnação nova. E que os espíritos amigos, muitas vezes, nos convencem a dar uma reduzidinha nessa lista, né? A tentar ser um pouquinho mais comedidos com a nossa ambição espiritual. Mas e por quê, né? Será que os espíritos não querem que a gente avance? Não, claro que não. Eles querem, né? E é justamente por quererem muito que eles querem que a gente foque naquilo que realmente é o mais importante, né? E que muitas vezes já vai ser bem difícil. Então, assim, essa ambição muitas vezes ela vem de um lugar do orgulho, né? Não vem do lugar da caridade, né? Vem do lugar assim dessa pressa. Quero ir logo, né? Mas a gente precisa ir a passos comedidos e como o próprio André Luiz nos traz nas obras dele, infelizmente, pouquíssimos, raríssimos são os completistas. Aqueles que vêm com a listinha, ainda que resumida, para uma encarnação e conseguem chegar ao final dela dizendo: ufa, passei em paz, cumpri e não acumulei novas provas. Aí está um grande desafio também, né? Aí na 720A, Kardec pergunta: há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, diz a espiritualidade. A privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. Então, se a gente quer alguma prova, que a gente se liberte dos prazeres inúteis. Olha só, o meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e o gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não o têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irrisão. Olha, aí a gente, né, tem que abrir aí esse presentinho, né? Abrir essa caixinha e ir desvendando o que tem dentro, porque não é pouca coisa. Se a privação não for mais que um fingimento. Então, assim, não basta só a gente se privar ou a gente passar por qualquer tipo de provação. Precisa vir da alma, precisa vir do coração. E vem de uma maneira, gente, quando a Júlia falou essa de passar a noite em claro, combina comigo. Quem não passou por isso, sem nem pensar que era uma privação, sem nem refletir que estava fazendo uma prova ali, porque era o que era para ser feito, era a necessidade daquele momento. E a gente vai e faz sem sequer se colocar, né? A gente nem lembra da gente ali, a gente pensa naquela pessoa que está precisando. E aí está a verdadeira prova, né? Que está vindo ali desse lugar do coração. Quando a gente se esquece para ajudar o outro, né? E não é um esquecer de si de uma maneira mortificante, é um esquecer voluntário mesmo, e temporário, claro, né? Não é para sempre, é naquele momento, daquela necessidade. E daí na 726, o Kardec pergunta também para a espiritualidade se os sofrimentos deste mundo nos elevam conforme suportamos, poderíamos elevar-nos pelo que criarmos voluntariamente? Então, assim, será que se a gente ficar criando prova para a gente mesmo, será que a gente evolui mais rápido, né? Essa pergunta que ele faz. Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Então vamos parar de arranjar problema para a gente mesmo. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando nada valem para o bem dos outros. Aquilo que a Júlia já frisou. Crês que os que abreviam a vida através de rigores sobre-humanos, como os fazem daí dar exemplos bons, os faquires, alguns fanáticos, né? De seitas, avançam na sua senda? Por que não trabalham antes em favor dos seus semelhantes? Que visitem o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram as privações para o alívio dos infelizes, e então sua vida será útil e agradável a Deus. Então, quando a gente pensa nos grandes exemplos, né, da humanidade, né,
numa irmã Dulce. Vamos pensar que os mais próximos de nós, né? A gente admira e a gente se inspira por quê, gente? Porque tem aqui esse lugar, né? Das privações voluntárias, mas que não foram para eles, foram para os outros, né? Foram para os outros. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários que não são de nenhuma utilidade para os outros, isso é 727. Devemos, no entanto, preservar-nos do que prevemos ou do que nos ameaçam? Aí a lei de conservação, a espiritualidade vai dizer, ó, o instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos devorar o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores que não mais pertencem a este século. E o este século deles era já o século retrasado. É bom a gente lembrar, né? E rapidinho para a gente encerrar aqui, eu sei que tem alguns comentários, a gente já vai chegar neles, e por favor, sigam comentando, que é muito bom, né? A gente participar junto. Eu disse que eu ia trazer um caso que está lá no Céu e Inferno, né? Está no capítulo 8, gente, da segunda parte do Céu e Inferno, que é a parte que Kardec traz as psicografias, né, as mensagens, as trocas que aconteceram entre os espíritos desencarnados e o grupo lá da Sociedade Espírita Parisiense e outros grupos também. E dentre os casos listados por Kardec, né, para ilustrar essa questão das causas das aflições, tem um de uma senhora de 70 anos que vivia em Bordeaux. E desde os 5 meses de idade, essa senhora era acometida por uma série de doenças graves, que quase levaram ela ao desencarne várias vezes, né? 3 vezes ela tinha sido, inclusive, envenenada em tentativas médicas de aplacar o sofrimento dela, porque as questões na época da medicina ainda eram muito incertas, né? Ela tinha o comportamento e o temperamento alterado em função dos remédios, em função da dor, né? E a filha dela era espírita e era médium. E ela orava fervorosamente pelo alívio da mãe dela. E ela era, então, né, pela piedade, né, ela era levada a interceder, né, como muitos de nós fazemos, quando a gente vê um ente querido passando por situações assim, né? Até que veio um espírito protetor para esclarecimento dela e trouxe uma mensagem sobre os bastidores daquele sofrimento. Isso está lá no Céu e Inferno. Olha só o que diz esse espírito para essa filha, né? Tua mãe foi outrora um bom médico, muito conhecido numa classe em que nada custa para assegurar o bem-estar, e na qual ele foi cumulado de dons e de honrarias. Ambicioso por glória e riquezas, querendo alcançar o apogeu da ciência, não em vista de aliviar seus irmãos, pois não era filantropo, mas em vista de aumentar sua reputação e, por conseguinte, sua clientela, nada lhe custou para levar a bom fim seus estudos. A mãe dele, né, na época desse espírito, era martirizada em seu leito de sofrimento porque ele previa um estudo nas convulsões que provocava. A criança era submetida às experiências que deviam dar-lhe a chave de certos fenômenos. O velho vinha apressar seu fim. O homem vigoroso sentia-se enfraquecido pelos experimentos que deviam constatar a ação dessa ou daquela beberagem. Todas essas experiências eram tentadas no desgraçado sem desconfiança. A satisfação da cupidez e do orgulho, a sede de ouro e de reputação. Tais foram os motivos de sua conduta. Foram precisos séculos e terríveis provas para domar esse espírito orgulhoso e ambicioso. Depois do arrependimento começou sua obra de regeneração. O arrependimento, né? E a reparação está terminando, pois as provas desta última existência são brandas, perto das que ele aguentou. Portanto, coragem. Se a pena foi longa e cruel, a recompensa concedida à paciência, à resignação e à humildade será grande. Então é uma mensagem, né, gente, que vem acalentar os nossos corações, que muitas vezes sofrem ali por empréstimo, né, também.
para a gente saber que o que a gente passa é só o necessário, nunca mais do que isso. E que essas provas são certamente já bastante abrandadas, né, por Deus, pela espiritualidade amiga, e são na medida certa. A gente está aqui no finalzinho do capítulo 5, nos preparando para o capítulo 6, e a gente vai ver que o jugo de Jesus é leve. Muito em breve. Quer comentar alguma coisa, Ju? Próximo capítulo, todos são, mas o próximo capítulo, gente, é tão lindo. Adoro muito o próximo capítulo. Queria fazer um comentário só, Emília, do comentário que tu fez no meu comentário. É, a Emília comentou, né? Às vezes o exemplo de passar uma noite em claro, cuidando de alguém, enfim, adoentado, por exemplo, que a Emília comentou que a gente nem pensa, né? Que é uma prova. A gente faz de boa vontade, de coração. E aí o que eu pensei foi: a gente faz de boa vontade, de coração, por gratidão àquela pessoa, por amor. E é fácil, se torna fácil quando se tem amor fazer isso. Se torna involuntário. A gente nem pensa nisso, a gente só vai e faz porque tem amor. Normalmente são pessoas mais próximas da gente, porque é natural. Natural, né, Emília? Que a gente tenha algumas afinidades mais próximas de nós. E o convite do Evangelho é que a gente expanda isso, que a gente expanda esse. Claro que não vai ser do dia para noite, gente. Não é fácil, não é isso, mas é um exercíciozinho de formiga. Esse amor, essa gratidão, esse olhar de misericórdia que torna fácil essa privação, nossa, que a gente vá expandindo um pouquinho para além do nosso círculo familiar, por exemplo, para além do círculo. Às vezes nem no familiar e nos amigos a gente faz, né, Emília? Mas que a gente amplie. E daí vai se tornar uma prova voluntária? Vai, porque talvez não seja natural. Talvez não seja tão assim, né? Vou fazer. Às vezes a gente pensa assim, putz, ai, não queria abrir mão disso que eu tenho que fazer hoje para ajudar tal pessoa, mas vai, faz. Às vezes não é passar uma noite em claro. Isso foi um exemplo mais extremo, né, Emília? Às vezes são coisas tão pequenininhas que Jesus pede da gente como uma prova voluntária, é se privar de, ao invés de assistir uma série à noite, cansado, por exemplo, depois um dia, né? Só quer sentar no sofá e assistir uma TV. Daí na hora que senta, o vizinho toca a campainha pedindo para conversar, por exemplo. Provas voluntárias, se priva de uma coisa para ajudar o outro. Então, que a gente expanda um pouquinho isso, porque é assim que a gente vai ampliando, né, Emília, o nosso círculo do amor. A gente vai amando como muito longe de como Jesus nos amou, mas a gente vai se aproximando desse amor dele. Então, acho que até pode ser a tarefa da semana, Emília. Eu não tinha pensado na tarefinha. É meio difícil essa, mas que a gente expanda um pouquinho esse olhar de se dedicar ao outro um pouquinho fora do nosso círculo bem próximo. Que é uma tarefa difícil, mas pode ser essa. Legal, Ju, gostei da tarefa. O Aurélio trouxe aqui um comentário que eu acho que combina um pouquinho com a tarefa. Vou explicar. Ele disse assim que às vezes a gente cai num buraco e ao invés de olhar para cima, acabamos por cavar ainda mais. Não, às vezes não é só às vezes, né, Aurélio? Assim, é quase sempre, né? E essa tarefinha que a Ju nos trouxe, da gente olhar o outro, muitas vezes é a saída que a gente tem, sabe? Desses buracos também. Que a gente fica assim, às vezes, num redemoinho interno, né? Alimentando as próprias minhoquinhas. Quando a gente olha o outro, a gente também ganha um pouquinho mais de perspectiva, né? Sobre a nossa vida. Aqui a gente tem uma amiga que diz: a natureza não dá saltos, processos pedem foco, atenção e intenção. E ela diz que a evolução espiritual é um processo. O seu França nos traz que cuidar do corpo é um dever para com o Pai Eterno. É mesmo, né, seu França? Obrigada também, viu, pela participação, pelos comentários. E aqui a mão de Jesus que nos resgata está no outro que ajudamos. Muito bonito. A mão de Jesus que nos resgata está no outro que ajudamos, né? Às vezes é a saída para aquele buraquinho que a gente cavou mesmo. Gente, muito obrigada. Estamos chegando aqui ao final do nosso evangelho. Estamos, né, com a tarefinha aí essa semana que a Júlia nos trouxe de sairmos um pouquinho do nosso dia a dia e olharmos para o bem que a gente pode fazer, né? Voluntariamente.
Então, convido a todos para a gente se colocar numa posição confortável, mentalizar aquelas pessoas próximas a nós ou nem tão próximas a nós, e nós podemos já nesse momento exercitar esse carinho, esse amor, para além das nossas provas, né, dessa encarnação, e voluntariamente estender essa luz, esse acalento para essas pessoas que nos vêm à mente e que podem estar precisando de um abraço, de um muito bem, siga em frente, vai dar tudo certo, de uma mensagem de incentivo. Deus é nosso Pai. Vamos então também emanar essas boas vibrações para aqueles irmãos que se encontram nas ruas, nos asilos, nos hospitais, que possamos também por eles estar em prece essa semana e fazer um algo a mais, se nos vier esse chamado. Que tenhamos todos, amigos, uma excelente semana, de muita paz e muita luz. E até o próximo domingo. Que assim seja. Até domingo que vem, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Emília. Eu só vou responder rapidinho antes da gente encerrar. Uma pergunta que entrou agora, da Amanda. Amanda, a Associação Espírita Fé e Caridade é filiada à Federação Espírita de Santa Catarina. Nós ficamos em Florianópolis e a Federação Espírita de Santa Catarina está afiliada à FEB, né? Assim como a de São Paulo também. Então, é só, né? Porque às vezes aqui no Instagram a gente recebe, né, corações de todo o Brasil, às vezes até de fora do Brasil. Então, só para a gente se localizar, estamos aqui em Florianópolis e somos irmãos de muitas casas, né? Temos muitas casas aqui, irmãs, né? A associação tem 108 anos de fundação. Então, quando vier a Florianópolis, seja muito bem-vinda, na Rua Fernando Machado, 245. Até mais, gente. Uma boa semana. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.